Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde os vermes deles não morrem e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, se vocês prestaram bastante atenção à liturgia de hoje, irão descobrir que a primeira leitura é muito semelhante ao Evangelho. Nós ouvimos na primeira leitura que o Senhor desceu da nuvem e falou com Moisés. E tirou um pouco do Espírito que o Senhor tinha dado a Moisés. De que Espírito é esse? De que Espírito a Sagrada Escritura trata? Do Espírito Santo, do qual Moisés estava cheio. E repartiu este Espírito com outros 70 anciãos. E quando estes receberam uma parte do Espírito que habitava em Moisés, eles começaram a profetizar, a agir sob o influxo, sob a moção do Espírito Santo de Deus. Contudo, 2 homens que não faziam parte do grupo dos 70 e que tinham ficado no acampamento, começaram a profetizar também. Veja, não pertenciam àquele grupo, estavam fora, no acampamento. Começaram a profetizar também. Um se chamava Eldade e o outro Meldade. Então, um auxiliar de Moisés, Josué, filho de Num, disse o seguinte: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem, que eles fiquem quietos, porque eles não pertencem ao grupo dos 70, eles não podem profetizar, porque não são desse grupo. E então Moisés lhe responde: você tem ciúme por mim? Ou seja, eu que devia estar enciumado, não você. Você tem ciúme por mim? Ah, se todo mundo pudesse profetizar. Ah, se o Espírito do Senhor descesse sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Isso seria bom. Não é? E nós ouvimos no Evangelho algo parecido. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios no teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus então lhe responde: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Então, o que as leituras de hoje querem nos ensinar? Que nós temos que parar de ter essa mentalidade de achar que o nosso grupo é melhor do que o outro, de que Deus age aqui e não age lá, e se agir a gente tem ciúme, porque ele devia ter agido aqui, não lá. Ah, uma família se converteu e passou a servir a Deus, foi convertida pela pastoral familiar. Ah, não, devia ter sido convertida pelo outro grupo. Ah, porque devia ter acontecido isso. Ah, porque nós é que devíamos ter feito, nós que devíamos ter dado jeito. Não, o Espírito Santo é livre, ele converte as pessoas porque ele quiser, e se ele quiser agir num outro grupo que não o seu, louvado seja Deus. Não é motivo para ciúmes, de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo pode se servir até mesmo de um bêbado na rua para te pregar a palavra e você crê. Ele pode se servir de quem você menos espera. Deus se serve de qualquer criatura sobre a face da terra. Então nós não podemos proibir. Jesus mesmo disse: se não está contra mim, está a meu favor, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim.
E meus irmãos, até mesmo com aqueles que não professam a mesma fé. Obrigado. Nós somos católicos. Sabemos que a nossa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu a plenitude dos meios de salvação. Nós temos o batismo, a confirmação, temos a Santa Eucaristia, a unção dos enfermos, os canais da graça, os 7 sacramentos. Temos a Bíblia, temos a oração, temos a intercessão dos santos, da Santíssima Virgem, podemos recorrer em nossas necessidades, temos a plenitude dos meios de salvação. Mas e se Deus quiser agir fora desta igreja visível? Se Deus agir lá naqueles que se reúnem, mas que não professam a mesma fé que nós professamos, naqueles que inclusive se opõem a nós, e se Deus quiser agir lá, e se Deus fizer milagre lá, nós iremos proibir? Não, de maneira nenhuma. Não é porque eles não professam a mesma fé que nós professamos, não é porque nós cremos que nós possuímos os meios da salvação e gostaríamos que um dia eles estivessem conosco, que Deus não pode agir lá. Que um dia eles estejam junto conosco nesta igreja, amando e respeitando e servindo a Deus na igreja católica. Mas Deus é livre, e se Deus quiser fazer milagres lá, Ele faz, e Ele faz. E nós não podemos ter ciúmes disso, porque Deus faz o que Ele quer, daquilo que é dEle. E o que é dEle? Tudo, o céu, a terra, a saúde, a doença, é dEle, porque Ele é o doador da saúde, ou Ele permite a doença, mas todas as coisas são dEle. Todas as coisas são permissão dEle. Outra coisa, meus irmãos, muito importante nesse evangelho, o Senhor nos diz: se a tua mão te leva a pecar, arranca. Se o teu pé te leva a pecar, arranca, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. O Senhor aqui não está estimulando ninguém a se mutilar, tá? O Senhor não está falando para você se mutilar, não. O Senhor está ensinando a cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Porque há pessoas que têm problemas e não querem cortar o mal pela raiz. Tem pessoas que têm problema com álcool, por exemplo. Se eu tenho problema com álcool, eu tenho que deixar de beber. Eu não tenho que dizer, mas eu vou aprender a beber socialmente. Alcoólatra não sabe beber. Ele tem que parar. Cortar o mal pela raiz. Não adianta querer colocar panos quentes e ficar se justificando e mentindo para si mesmo de que consegue, de que pode. Não adianta. Eu vou parar de beber, mas eu vou lá no bar só para jogar truco. Mentira, quer beber? Está mentindo para si mesmo, porque vai chegar lá e vai beber. Eu tenho uma amizade que me leva para o mau caminho. O meu amigo está me apresentando drogas, especialmente a juventude. O que eu tenho que fazer? Eu vou dar um jeito de continuar sendo amigo dele, mas ao mesmo tempo rejeitando os pedidos dele. Não, tem que cortar essa amizade. Deixar de falar. Amém, louvado seja Deus. Isso mesmo. Veja. Amém. Deus fala pela boca de quem a gente menos espera. Não é? Deus está falando. Deus abençoe. Continue firme, que Deus fará uma grande obra na sua vida. Amém. Amém. Continue, mesmo caindo, levanta. Meus irmãos, é isto. Corta. Se acontece alguma coisa, corta, pela raiz. Não fica deixando que as coisas aconteçam. E assim o Senhor te abençoará. Mas o Senhor exige uma resposta ao seu amor. E nós queremos então presenteá-lo com as nossas obras, dizendo: Senhor, se isso me leva ao pecado, eu quero mudar, e eu quero começar do zero. Eu não quero pôr panos quentes, eu quero fazer a vossa vontade, e o Senhor a fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.